Salve Maria! Minha saudação também bem especial aos noiteiros de hoje. Estava olhando aqui, eu esqueci de falar antes. Temos noiteiros, renovação carismática, católica, apresentar a número de oração, Comunidade Católica Shalom, também, apresentando. CVX. Eu queria saber o que é CVX. Vicentinos, daqui apresentados. Grupo de Irmãos. Muito bem, então todos reunidos como comunidade de fé. Vivemos esse momento de elevar a Deus a nossa gratidão por estarmos aqui. Tudo isso por causa do Filho de Deus que veio morar no meio de nós. Deus que quis participar da nossa vida, quis se fazer próximo. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que ninguém jamais viu a Deus, mas nós vimos na pessoa de Jesus. O tema da festa nos traz assim para a gente se colocar diante desta presença que é o centro da nossa vida, não é? É Jesus, o Filho de Deus. Estamos aqui por Ele, por causa dele, que nos remiu do pecado e da morte e nos fez criaturas de Deus, que volta a viver e vivenciarmos a graça da qual Ele quis, Ele nos criou para testemunhar a sua presença no mundo. Nós hoje, junto com Jesus, o seu Filho, nós somos a presença visível de Deus. Deus se faz visível através de cada um de nós, mas por causa de Jesus, o seu Filho, que nos resgatou do pecado e nos enriqueceu com a sua graça. O tema da festa nos leva a reconhecer isso. É Jesus, o Filho de Deus, que para vir morar no meio de nós, ele precisou nascer do jeito de nós. E Paulo nos fala assim, que Deus se humilhou, sai da sua realidade divina para divinizar a humanidade pecadora, o mundo. E ele veio morar no meio de nós, e para nascer como um de nós, humanos, ele teve também que nascer de uma mulher. E essa mulher é a Virgem Maria. E nós estamos aqui mais uma noite para reconhecer isso. A importância do sim de Maria diante da história da nossa salvação. Foi ela que nos deu assim a condição de poder receber Deus na nossa história. A gente sabe que tudo isso tem um projeto de Deus, um plano dele, como ele pensou. Mas o sim da jovem Maria foi tudo para que acontecesse o plano de Deus. O tema da festa justamente nos diz, Maria, a mãe da esperança, nos inspira a viver com alegria os ensinamentos do seu Filho Jesus. Isso é muito, muito importante para a gente primeiramente saber que nós estamos aqui em nome de Jesus. É porque Ele nos salvou. E Maria não é importante? É sim. Mas ela foi uma escolhida de todas as pessoas da terra para ser a mãe do Salvador. E ela nos conduz ao seu Filho Jesus. Os méritos de Maria são justamente esses, de levar assim toda a humanidade para o seu Filho.
tudo que ela faz, o que ela fez e continua fazendo por a humanidade, é que nós sejamos obedientes ao seu Filho. Por isso, aproveitemos a reflexão desse tempo da festa de Nossa Senhora da Esperança para renovarmos a nossa fé em Jesus e crescer sempre mais no amor à Mãe de Jesus, que se fez também nossa mãe, porque o seu Filho da cruz entregou a cada um de nós para que nós vivêssemos sob a sua proteção da sua mãe. Ela está sempre presente na vida de cada um de nós. E o título Nossa Senhora da Esperança diz muito diante de toda a história da salvação, porque não só Maria, mas todo o povo de Israel viviam da esperança, essa grande virtude da promessa que Deus tinha feito aos pais, aos nossos pais. Maria, como todos os outros membros de Israel, viviam nessa esperança. E Maria se concretiza a realização desta promessa. E ela assume realmente essa grande virtude. Aquela que, em nome de todo o povo de Israel, ela vive esta confirmação de que Deus jamais faltaria para o seu povo. E por isso a sua resposta, o seu sim, é fazer acontecer tudo isso. Deus que vem habitar no meio de nós vai realizar assim a permanência de fé do povo de Israel, que vivia da esperança. Fé e esperança, essas duas grandes virtudes que nos fazem assim caminhar dia a dia, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em tudo. Saber de que nós não estamos sozinhos, mas temos a presença daquele que garantiu que estaria sempre conosco. E Maria se concretiza tudo isso. Por isso o título de Nossa Senhora da Esperança continua também na nossa vida neste mundo. Nós esperamos em Deus. Depositamos a nossa fé no seu Filho Jesus. E Ele é a grande mãe que nos acompanha, que nos educa na fé, nos ajuda a viver a palavra do seu Filho. Nós ouvimos nas leituras de hoje, está lendo a carta aos Hebreus, essas 2 semanas, e como é profunda, né? A gente sempre lê os textos bíblicos, mas cada vez que a gente lê, a gente vai se enriquecendo com essa mensagem que a palavra de Deus vai deixando para cada um de nós. E podemos justamente fazer uma ligação com o tema da festa e com aquilo que a leitura também vai nos ajudando. O autor da carta aos Hebreus, ele quer mostrar justamente de que nós, filhos de Deus, não podemos desanimar diante das dificuldades da vida. Devemos ser perseverantes. Em outras palavras, não podemos perder a esperança. Devemos estar sempre atentos a resistir a tudo aquilo que às vezes nos afasta da palavra de Deus. O convite aqui da carta aos Hebreus, o autor, ele pede para que a gente esteja sempre aberto à graça de Deus. Ele diz: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreender. Hoje, sobretudo, às vezes fica muito difícil, dentro da nossa realidade, as pessoas compreenderem essa realidade de ser repreendido. Não é no mau sentido, não é? Mas é no sentido de se educar. A gente precisa, às vezes, voltar muito a esta realidade de que nós não somos donos de nós mesmos, nós não
somos donos da nossa vida. Nós, padres, sacerdotes, nós não somos donos do nosso sacerdócio, não nos pertence. A nossa vocação cristã, né, de ser sinal de Deus no mundo, não nos pertence, é dom de Deus. Nós dependemos dele. E por isso nós devemos aprender cada dia a ter essa humildade de deixar transformar a nossa existência, a nossa vida. Existe o pecado da omissão dentro de todos nós. Somos omissos muitas vezes às vezes não educar, não ensinar, não chamar a atenção para não ferir. Hoje todo mundo, qualquer coisa, fica ferido, qualquer coisa coloca na justiça. Né? Tudo se torna, às vezes, até meio de vida. A gente tem até medo de chamar a atenção, de falar com alguém, porque ele se está se metendo na minha vida. Né? A minha vida eu que mando, eu que cuido. Esquecendo que a vida não nos pertence, nós pertencemos a Deus. O autor aqui da carta aos Hebreus, ele nos lembra muito isso. Não desanimes quando ele te repreende. Quer dizer, que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade, sim. Mas Ele quer que nós tenhamos condições e força para sair do pecado. Aquilo que contradiz ao projeto dele. Ele nos convida a sermos criaturas novas. Então Deus nos corrige. Eu não sei aqui no Rio Grande do Norte, porque eu sou cearense, né? Mas na minha infância a gente ouvia muito dizer isso, né? É que se tu não aprende, né? Agora esqueci. Se não aprende na palavra, né? No incentivo, vai aprender na dor, né? No sofrimento. E às vezes isso é realidade, né? Às vezes as pessoas conversam, chamam atenção, fazem tudo, mas parece que não mexe. Ninguém às vezes entra nesse processo de conversão. Mas às vezes vem um momento tão duro, vem uma doença, né? Vem um problema que atinge a sua vida, a vida da sua família, e me parece que é naquela hora que você vai abrir os ouvidos, né, a mente, os olhos, para poder enxergar uma realidade nova. E às vezes a gente pode dizer, pode ser uma repreensão de Deus para mim, porque a hora que a gente mais vai se lembrar de Deus, ai meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, né? Então a gente vai começar a lembrar de que existe uma presença maior que cuida da nossa vida, que cuida de nós. Mas a gente precisa, a gente cair na dor e sofrimento. Creio que muitos de nós que estamos aqui, ou conhecemos alguém que para mudar de vida, para se converter, precisou passar por uma experiência de doença, de morte na família, de problemas, de desentendimento, para se tornar uma nova criatura. Isso acontece. É nessa hora que a gente vai poder compreender isso, né? Que Deus, o Pai, o Senhor, Ele nos repreende muitas vezes para que a gente possa se tornar essa beleza de Deus, né? Esse vaso novo, né? Essa criatura nova, para poder se sentir filho de Deus. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus nos trata. O bom filho é aquele que obedece, tudo bem, mas também é aquele que deixou-se conduzir pela educação do seu pai e de sua mãe. Podemos falar aqui naquela família que se preocupa de uma boa educação, de ajudar, de acompanhar, mesmo diante de realidades que às vezes hoje fica muito difícil, porque, né, a gente percebe que hoje cada um vai crescendo, fazendo a sua vontade. Muitos pais, muitas famílias também às vezes não foram preparados, ou não têm a força, ou não sei, a espiritualidade para ajudar às vezes na educação da vida, né, depois da fé, né, dos seus filhos. E é por isso que nós precisamos nos encontrar como igreja, como comunidade, como povo de Deus, para ler a palavra de Deus, para fazer parte da comunidade, para se envolver numa missão que nos ajude assim
a gente a compreender às vezes as dores da vida, os sofrimentos, as preocupações, mas sobretudo compreender como Deus habita no meio de nós, como Ele nos acompanha. E a gente tem também a certeza de que esta mãe que acompanhou o seu filho também continua acompanhando a cada um de nós. Nós somos a imagem do seu filho e precisamos ter a certeza de que ela nos protege, ela nos acompanha. E daí a gente percebe que na maioria, do povo de Deus, a gente vai perceber na oração do texto esse modo de ter a devoção, o amor à Nossa Senhora. Através do texto a gente vai vendo a experiência de Maria com seu filho Jesus, com o projeto de Deus. No texto a gente contempla todo esse mistério da nossa salvação e a gente vai aprendendo então a compreender Deus presente na história, na nossa história, a presença de Nossa Senhora que vai nos acompanhando, mas isso é muito importante quando a gente faz em comunhão com os outros. Mesmo no mundo individualista que a gente vive hoje, a gente pode superar muitas vezes isso. Sobretudo depois da pandemia, muita gente, eu fico só assistindo na televisão porque estava dando certo, eu me acostumei, Mas por que sua missa? Por que sua oração? E outras coisas não precisam sair? Então, lembrado que é estar juntos, convivendo, cara a cara, face a face, estando, enfrentando às vezes até as dificuldades, olhando um olhar do outro, que vai nos enriquecer na vivência e na prática dos ensinamentos de Jesus. Por isso, Maria, ela vai nos conduzir, como diz o tema da festa, a vivenciarmos a experiência do seu Filho Jesus. Ela nos ensina, porque ela testemunha com a sua fé, com a sua perseverança, e por isso, mulher de esperança, a vivenciarmos esta festa. E Jesus vai sempre nos conduzir a fazer essa experiência do amor de Deus. A leitura de hoje também é muito interessante, podemos perceber para a nossa vida, sobretudo quando Jesus, na sua cidade de Nazaré, onde ele foi morar, quando ele volta lá, diz que lá ele não foi bem acolhido no sentido da sua missão, porque todos conheciam: esse não é o filho de Maria, não é o filho de José, é o irmão de Tiago, de Judas, de Simão. Nós sabemos quem ele é, mas por outro lado se admiravam. Como foi que ele aprendeu essas coisas? Onde ele tirou essa mensagem, essas palavras tão bonitas? E disse que ficava até escandalizado porque ele disse: como que ele pode saber disso? Ele não sabia que ali era Deus, o Filho de Deus que se encarnou no meio deles. Para a gente lembrar que a gente tem que valorizar todos aqueles que levam a palavra de Deus. E nós, como batizados, temos essa missão de fazer como Jesus, levar a mensagem, seja onde for. E tem que começar por a casa da gente. E vocês já perceberam que na casa da gente, na família da gente, no lugar onde a gente mora, é o lugar mais difícil para a gente viver a missão, a gente anunciar Jesus? Fora os outros não nos conhecem, então não vão poder questionar nada, Mas ali, como Jesus, todos sabem, nós sabemos quem tu és, tu é o filho da Maria, conhecemos tua família. Por que agora fica dizendo coisa bonita, Isso quer nos chamar a atenção também, para dizer que a falta de fé dos contemporâneos, conterrâneos de Jesus, fez com que Jesus ali não obrasse muito milagres, não fizesse muito milagre, porque tudo acontece a partir da fé, da confiança que eu tenho na presença de Jesus, porque é Ele quem cura, é Ele quem faz tudo, mas vai depender também da minha aceitação, da minha fé. Aí Jesus, vendo tudo isso, ele vai perceber: eu estive em outros lugares que eram inclusive pagãos,
Mas lá eles acolheram melhor a palavra de Deus e fui capaz de fazer muitos milagres, mais do que na minha terra. E ele depois diz esta palavra: o profeta só não é estimado em sua pátria. Então devemos estar assim, convictos, porque às vezes a gente fez um caminho, talvez, teve mais oportunidade de vivenciar mais a fé cristã, a fé católica, e às vezes a gente quer incentivar os membros da nossa família, nossos conhecidos, nossos amigos, a vivenciar esta fé. E a gente percebe que ali é o lugar mais difícil, onde a gente encontra mais dificuldade, às vezes nem atenção vai dar com aquilo que tu está falando. Isso é comum a gente ver, não é? E podemos associar esta mensagem de Jesus. Ele também sentiu isso na terra. Então, isso não é motivo para desanimar. Isso não é motivo para deixar de lado o testemunho da nossa fé. Mas, pelo contrário, é lembrar de que a gente deve ser perseverante. Não perder nunca a virtude da esperança. E dizer, o importante é o que eu estou transmitindo, o importante é o que eu estou fazendo. É importante a missão que eu estou levando para que o outro também conheça a palavra de Deus. É aquilo que os últimos versículos da carta aos Hebreus que nós lemos hoje, né? Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Maria fez essa experiência com um pequeno grupo que aguardava a vida de Jesus, foi perseverante. Ela nos ajuda hoje a sermos perseverantes para que ninguém abandone a graça de Deus. E viva sempre nessa esperança de testemunhar ao mundo que Jesus, o Filho de Maria, é o Filho de Deus, continua sendo o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.